Bom dia a todos, pessoal. Estamos aqui hoje para mais um Conecta Apex e hoje a gente fala, né? A presença ilustre hoje de todo o time comercial. Então todo mundo vai se apresentar. E esse intuito desse Conecta Apex da gente fazer hoje é principalmente para a gente não vir falar do mercado ou não vir falar de coisas que acontecem dentro do bairro, porque isso já é uma das coisas que a gente já gera diariamente, junto com os nossos corretores, nossos parceiros, nossos fornecedores, né? E o que era o intuito hoje desse nosso podcast? É principalmente as pessoas que trabalham junto com nós, os corretores, até o nosso time, o financeiro, o jurídico, a contabilidade, a engenharia, conhecer um pouquinho mais do que a gente faz no dia a dia. Conhecer mais o senhor Enzo Lianes, dona Regiane Lourenço, até mesmo o Eduardo Fornali. Então, esse acho que é um intuito da gente bater esse papo hoje um pouquinho, se apresentar um pouquinho mais, a gente falar de várias coisas do mercado e sem muito tabu, sem muitas regras, sem muito aquele texto, às vezes, que a gente só quer falar as palavras mais bonitas, e a gente pode falar um pouquinho de tudo, então fica um pouquinho mais fácil. Daí fica, lógico, a critério de vocês, se vocês quiserem começar se apresentando, ou querem que eu me apresente. Eu vim falando já, eu volta e meia, sempre você está pensando, né? E daí eu sempre falo assim, né? Às vezes estou fazendo uma entrevista, eu já chego para a pessoa assim, fala tudo, abra seu coração, não me esconda nada. E isso já começa no começo da entrevista com a pessoa já. Então, cara, a gente tá nessa mesma aí hoje pra gente pegar nessa manhã gelada, ou tarde, ou noite, dependendo de quem estiver vendo a questão do nosso podcast. Mas eu acho que a gente deveria começar com o Enzo por conta, principalmente, do fator idade, mais tempo de casa. E acho que essa é uma pergunta bem bacana, Enzo, pra você. Fale tudo, não esconda nada. Principalmente o que você faz, quanto tempo você tá aqui. Conta tudo pra nós, hein? O pessoal quer saber. Então, minha história é muito legal com a Apex, né? Quando eu na verdade, conheço a Apex antes dela existir, né? Então, quando eu tava aí com 4 anos, a Apex era uma ideia. E eu acompanhei o crescimento da ideia até vir trabalhar aqui, né? Então, hoje tô completando aí 24 anos esse ano, né? Mas já tô com 8 anos de mercado imobiliário. Então, comecei muito novo. Comecei com 14 anos, né? Não na parte atendendo corretores, né? Trabalhando com vendas. E aí, depois que eu comecei a atender os corretores, eu acho que foi um negócio que eu me encontrei, né? Porque eu gostava daquilo de me relacionar com o pessoal, conversar, ligar, né? Encher o saco de todo mundo segunda-feira de manhã, né? Eram coisas que me motivavam e eu achei legal tu ter várias experiências de conversar com muitas pessoas diferentes. E hoje é algo que a parte comercial te possibilita, né? E pretendo ficar aqui na Apex mais uns 10, 15 anos, com certeza, e trabalhar junto com vocês aí por esse período também. Não, mas se você tem 24, mais 10, mais poucos, tem que fazer mais uns 50, quase se aposentar. Dá pra fazer uns 30 anos aqui ainda, dá pra fazer uns 30 anos. Sim, dá 38, dá o tempo aí da aposentadoria, praticamente, hoje, se a gente for colocar na ponta do lápis. Mas, Enzo, o que a gente quer saber é bem quando você começou, conta até os primeiros dias, pro teu primeiro dia dentro da Apex, como que foi? Cara, minha história aqui de primeiro dia foi bem legal, assim. Na verdade, estavam precisando de alguém para auxiliar o seu Maurício, né? Que foi o primeiro gerente de vendas da construtora, né? E a gente tinha um plantão lá atrás. E aí eu tava saindo do ensino médio, entrando na faculdade. Aí meu pai falou assim, olha, estão precisando de alguém lá para trabalhar no comercial da Apex. E eu, na época, queria ser advogado, né? Então, meu foco em vendas era zero. Totalmente fora do que... Fora do nicho. Não, eu não queria. Na verdade, eu não gostava de conversar com pessoas. Né? Aquela idade lá, ninguém gosta. Eu era um jovem de 15, 14 anos que jogava basquete, jogava videogame e estudava. Eu fazia só isso. Né? Então eu tinha notas muito boas, desenvolvia bem na escola, mas meu objetivo era até Polícia Federal na época, não tinha nada a ver com o que eu trabalho hoje.
E aí, quando eu cheguei aqui na Apex, eu comecei a ver esse negócio de números, comecei a entender essas coisas, né? Tem até uma história legal, né? A minha primeira venda foi com 3 semanas de Apex. Então, foi com 16 anos, 15 anos, né? Com 3 semanas de empresa. E aí, quando eu fui aprovar essa venda, eu lembro, chegou uma senhora aqui que era cliente nossa, ela é professora aqui da rede de Camboriú, né? E ela já tinha ido em várias construtoras e não tinha conseguido aprovar a proposta. Aí eu cheguei, assim, meu primeiro atendimento, né? Não sabia como atender ainda. Fiquei meio nervoso, né? Não sabia como conversar, o que eu falava. Era muito travado, então eu não conseguia desenvolver, eu não sabia os filtros que a gente faz, né? De perguntar o quanto de renda que ela tinha, o que ela estava buscando, de apresentar um imóvel em si. Entender o cliente, né? Isso aí eu não tinha noção. Foi a primeira pessoa que eu conversei que queria comprar um imóvel. E por acaso foi a primeira venda. Aí eu lembro que a gente montou uma proposta na época. Era até um Világio do Sol. O Világio do Sol estava recém começando. Aí eu cheguei pro tio Maurício, levei a proposta, ele disse, não, isso aí não dá. É impossível. Não, isso aí não vai passar. Não vai passar. Aí meu pai já tinha um conhecimento legal de mercado, começou desde de novo nisso aí. Aí eu cheguei em casa indignado, né? Eu falei, pô, atendi o cliente lá, só que não aprovei a proposta. Daí eu lembro que ele chegou assim, sentou comigo e falou assim, ó, cara, faz assim, ó, quanto é que ela tem de entrada? Anota no papel. Qual que é a renda dela? Qual que é a profissão dela? E aí eu deixei tudo escrito assim, né? Bonitinho. Ele falou, agora tu chega lá no Emanuel e aprova. Daí eu cheguei grandão, né? Cheguei lá. Tó, Emanuel, tá aqui. Daí ele veio assim, não foi tu que montou isso aí, né? Daí eu falei, não, o pai me ajudou. E aí acabei aprovando a proposta. Essa cliente até mora em um dos apartamentos da construtora hoje. É super legal. Eu acho que é uma das pessoas que mais me marcou dentro da Apex, porque foi a minha primeira venda, né? Então foi uma experiência bem legal aí quando eu entrei no mercado. É bastante... eu falo assim, o desafio da primeira venda é uma das coisas que a gente acaba não esquecendo. Não importa, né? Acho que cada um... Você, lógico, foi teu primeiro emprego, foi tua primeira experiência ali com a questão da venda, né? Então ele se torna bem diferente, mas a grande realidade hoje do mercado, se a gente for falar aqui, são pessoas que vêm de outros segmentos. Eu vim de outro segmento, a Regiane também já vai falar, provavelmente vem de outro segmento. Sim. E até pode começar. A gente já pode aproveitar já falando Bom dia, então, né? Primeiramente. Bom dia. Pois é, eu sou nova aqui na Apex, né? Tô 4 meses aí, a convite do Eduardo. Vim de outra construtora, mas antes disso, assim como o Enzo, sou formada em Direito, trabalhei em escritório de advocacia, mas não me encontrei naquele mundo de entre 4 paredes e um computador na minha frente. Eu acho que esse mundo de conexões, porque querendo ou não, vendas, você acaba fazendo muitas amizades, né? Muita conexão, conhecendo pessoas, e quem não faz amizade no meio da negociação, alguma coisa de errado tem, é o que eu falo. Então, mas vim desse mundo também, do direito, e comecei a trabalhar, mas não estava feliz, né, no escritório, enfim. E comecei a ver muitos vídeos de corretores e coaches de venda, o que acabou me chamando muita atenção, sabe? E eu, acho que esse é meu mundo, não sei, vou estudar. Aí fiz o cursinho tal do Cresci, tirei meu Cresci, fui trabalhar numa imobiliária na época em Blumenau e gostei muito. E fui sempre estudando sobre vendas e tal, fiz, né, algumas vendas lá. O mercado de Balneário e a região aqui acabou me atraindo, né? Claro, muitas oportunidades, muito atrativo, Comissão, muitas oportunidades, tudo, né? Como a gente fala, assim, o céu é o limite para a nossa região, né? De ganhos, o céu é o limite. Então, assim, né? Se você tiver disciplina, disposição e garra, né? Não tem limite para os nossos ganhos aqui. Então, isso que acabou me atraindo. Mas é isso aí. E para a construtora,
Eu já trabalhei em outra construtora, enfim. Já conhecia o Eduardo e gostava muito do trabalho dele. A gente já tinha uma amizade, né, Eduardo? Já conhecia, já. Isso aí. E aí, a convite dele, vim conhecer a Apex, não conhecia, mas, enfim, me chamou muito a atenção. Gostei muito da história em si, da construtora. Estamos aí para... E como que foi a tua primeira venda, Gerrige? Você lembra ainda? Sim, foi um pouco, o que eu vou te dizer, não foi muito... Foi suada a minha primeira venda, porque eu lembro, assim, por eu ser mulher, e na época ainda mais nova, eu lembro que eu sofri um pouquinho, assim, de preconceito, assim, Sim. machismo, sabe? Mas, enfim, hoje o casal é super amigo meu, eles viram, assim, na negociação, ele viu... A minha competência foi uma negociação bem... Né, Comprometimento, ele sentiu, né? E, enfim, e depois ainda me passou outros imóveis para vender. Mas confesso que foi meio duro, assim, mas depois foi um aprendizado para mim, sabe? Esse negócio da primeira venda, eu acho que é o que mais tira o sono da pessoa. Depois da primeira, a primeira parece a última, e a última parece a primeira, e sempre dá aquele frio ali da emoção do negócio, né? Bom, acho que vocês se apresentaram, né? Também vou me apresentar um pouquinho aqui para ficar um pouco mais fácil. Bom, eu sou natural de Curitiba, então até para ficar, eu até falo assim, né? Eu gosto quando vai se apresentar, dá para falar bastante coisa, né? Sou natural de Curitiba. Atualmente tenho 42 anos, né? E entrei no ramo da corretagem, assim, nossa, mas muito de surpresa mesmo. Lá em 2007, mais ou menos, 2008, foi um momento que eu até estava vendo algumas coisas em Curitiba, assim, já naquela época lá. E muita gente sempre falava assim, Eduardo, poxa, mas você sempre foi uma pessoa comunicativa, você sempre trabalhou com vendas. E naquele momento da minha vida, eu trabalhava em outros processos. Eu sou formado em administração, tenho 2 pós-graduação. Naquela época, eu trabalhava com parte de logística e transporte. Trabalhava numa construtora, trabalhava numa transportadora muito grande no Brasil. Então, mexi em várias operações, né? Naquela época, acabei não comprando imóvel e a vida vai mudando. Até que chegou um momento da minha vida que eu trabalhava já com parte de implantação de sistemas de transporte, também já tinha acabado de migrar mais algumas coisas. E eu estava saindo de um processo de uma empresa e estava aguardando o processo de outra, né? E nisso me chamaram para trabalhar numa construtora. E a minha história é bem bacana, assim, porque eu estava num bar, que era o aniversário de um amigo meu. Daí chegou um outro amigo meu e falou, olha, eu virei gerente comercial da construtora X e lá o pessoal tá ganhando 10, 12, 15, 30 mil reais. E, gente, na época era muito dinheiro, muito dinheiro. Hoje era a mesma coisa que a pessoa estivesse ganhando aí uma média salarial de quase 40, 50, até 60 mil reais por mês. É muito dinheiro, a gente falando em questão de comissionamento, né? E nisso eu olhei para ele, estava no bar, naquela confusão, eu falei, cara, isso aqui não vai, né? Não é bem assim, né? Isso que a gente vendia um produto totalmente econômico, é o primeiro produto de entrada e literalmente Minha Casa Minha Vida. Daí na época acabei indo ali, olhei, não sei o quê, e eu lembro que eu cheguei no primeiro dia assim para trabalhar, eu lembro até hoje que eu sentei. Daí, na época, assim, era praticamente um call center, o que hoje existe dentro das imobiliárias, que é questão de WhatsApp, que é um porta, que é o que vive aqui. Lá não existia, a gente trabalhava numa sala fechada, era 22 pessoas, ligação o tempo inteiro, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Facebook, acho que estava bem no começo, assim, saindo o Orkut, entrando o Facebook, mas não trabalhava a rede social, não existia impulsionado, não existia foto com cliente, não existia essas coisas. A rede social era outra coisa. A gente trabalhava
lista fria, daí eu brinco, né? A gente fazia vassourinha. Sabe o que é vassourinha, Enzo? Vassourinha é quando você coloca assim, tipo... você está buscando imóvel na região, no bairro, daí você deixava o teu telefone embaixo, assim. Daí a pessoa passava no ponto de ônibus, arrancava, assim, aquilo lá. Aquilo lá era a vassourinha. A gente fazia pirata. Já fez pirata, Enzo? Pirata é quando você tá no meio do plantão ali, suponhamos, vamos na frente do privilégio hoje, que tem as últimas unidades, a gente para lá embaixo, coloca um guarda-sol, coloca uma mesa, que lá é um pirata. Então você vê que é várias coisas assim que acontecia dentro do mercado que hoje, pela prática, não se usa mais, né? Sim. E eu lembro que eu cheguei assim, cara, daí a gente tinha uma rotina que todo mundo chegava, tomava seu café, olhava o sistema, via o que tinha acontecido, como que estava, se você já tinha recebido um lead ou não, da plataforma da construtora. E daí começava a dar 10 horas assim até 1 da tarde, era aquela loucura e gente ligando e não sei o quê. E depois passava ali, almoçava, depois à tarde também já era mais uma atualização e começava novamente às 4 da tarde e ia praticamente até umas 19, 20 horas, assim, aquela ligação frenética para cliente, né? E eu lembro que eu sentei assim e falei, meu Deus, gente, só tem louco nesse lugar. E eu até cito o nome, né? Na minha frente sentava a Dulcineia, assim, daí sentava a Dulcineia, sentava o Taborda, do meu lado sentava o Thiago, do outro lado sentava um menino que era meio gago, o Jaime. Então depois se vocês verem aí, gente, vocês vão saber, vocês vão lembrar muito dessa época aí. A Gerind também, que sentava ali do meu lado ali. E foi muito escutando essas pessoas, né, que eu comecei a aprender. Eu sou bem sincero, assim. Como eu vinha de um outro processo de implantação de sistemas, vivia dentro de empresas, fazia esse processo de gestão, entendia o que estava acontecendo, trabalhava, né? O ramo da corretagem assim, era totalmente diferente. Eu olhava assim e falei, meu Deus, gente, olha só essa mulher ligando, o pessoal ligando, um falando baixinho, outro falando alto, o outro gaguejando do meu lado. E aquilo foi me despertando uma coisa diferente. Daí, a minha primeira venda também, eu consegui fazer minha primeira venda em 15 dias. Foi um momento bem bacana, assim, que eu trabalhei muito a questão da lista dos encerrados, que é uma das ideias que hoje, quando o corretor entra dentro de uma construtora ou dentro de uma imobiliária, toda construtora e toda imobiliária ela tem um banco muito grande hoje de clientes que está lá parado. E foi para esses clientes que eu comecei a ligar, que eu comecei a conversar, que eu comecei a ver. E até na época apareceu uma amiga minha, que era uma pessoa conhecida minha já de Curitiba, já. Ainda até, eu lembro muito na época, assim, ela falou assim, oi, tudo bem? Nossa, você entrou na construtora X? Eu falei, pois é, comecei a trabalhar, não sei o quê. Daí ela assim, nossa, mas eu estava sendo atendida pela corretora X. Eu falei, não, a corretora X já saiu, essa aí não tá mais. E ela do teu lado. Ela já não aparecia, assim, ela era uma corretora já meio fantasma, assim, já tinha virado um outro status já, e ela aparecia lá quando dava, e até foi desligada depois já de um certo tempo já. E daí ela, não sei o que eu tava buscando, que não sei o que, papapá. E ela chegou, me mandou documentação, a gente aprovou o crédito, naquela época já aprovava o crédito já desde o começo, né, era bem no início, assim, da entrada do SICAQ, quem sabe aí, quem entende bem de caixa, sabe o que eu tô falando. E a gente aprovou. E daí tem uma parte que foi muito engraçada, assim, que a gente aprovou, daí imprimiu o contrato, eram 3 vias, era um camaço, assim, de folha, assim, né? Imprimiu todo o contrato, daí chegou no final, assim, da tarde, né? Meu gerente, meu amigo, meu parceiro até hoje, chegou assim, vai lá, senta no cantinho, leia todo o contrato e se você tiver alguma dúvida, senta aqui comigo, vamos conversar, né? Beleza. Sentei, li todo o contrato, entendi tudo que estava dizendo, né? Reli o contrato. E ela chegava, eu lembro até hoje, ela chegava às 6h30, 7 horas, assim, para assinar o contrato, né? Daí deu umas 6h20, o bonitão levanta da mesa, bem tranquilo, e começou a pegar as coisas dele, começou, tipo, aquela rotina de ir embora, assim, né? Ele pra ele, falei, você vai aonde, homem? Ele, não, vou embora. Falei, como você vai embora? Tem um contrato para assinar? Ele falou, mas você não leu? Falei, eu li.
Falei, então, se você leu, então você assina. Gente do céu, eu acho que foi um momento assim que eu falo. Aquele dia eu gaguejei com força, viu? Daí eu lembro, ainda teve um caso assim que ela teve uma perda na família, um parente, não sei o quê. E daí ela, ai, poxa, vamos ler o contrato. Falei, vamos. Daí já começou um outro negócio, uma outra conversa. E a hora que você vai ver, eu já, isso aqui do contrato. Falei, isso aqui é sobre isso daqui. Então tá bom. Mas uma das coisas que eu sempre falo, assim, né? Toda aquela bagagem que eu tive dos primeiros 15 dias, de ver, às vezes, uma assinatura, de você entender um processo, é o que sempre me fez uma diferença, assim, sabe? Daí, lógico, gente, a gente vai continuar contando história aqui. A gente tem 200 Muitas histórias, né? Eu já praticamente quase já 14 anos de mercado, já imobiliário. Então, nossa senhora, às vezes a gente para ali embaixo ali, contar a história, o que a gente mais tem, né? Mais tem. E isso é bem bacana. Isso até é um intuito que a gente fala da questão do podcast, né? As pessoas conhecerem nós, acho que tanto vocês muito quanto legal. eu. Hoje, a gente vive rodeado de corretores aqui dentro. A gente tem uma média aí hoje, se a gente for buscar por sistema, hoje a gente tem mais de 150 corretores que visitam hoje o plantão da IPEX. Se a gente for colocar, às vezes o corretor chega ali, né? Fala, mas eu já tenho cadastro, eu já fui visitado. A gente pegou mês passado, se eu não me engano, a gente teve uma média de perto de quase umas 500 pessoas visitando. A gente estava com 150, 180 ali, que são primeira visita, mas a gente teve pessoas que passaram mais 2, 3, 4, 5 vezes dentro do nosso plantão aqui, né? Então, esses são alguns dados assim, que é legal. E isso que as pessoas que venham aqui, até nos próximos dias, hoje a gente tem evento, que conheçam um pouco da história. Sim. Conhece o Enzo, conhece a Regiane, conhece o Eduardo, e começa a conhecer um pouquinho mais da gente aí. E dá pra gente falar mais um pouco aí, gente. Fala mais um pouquinho de mercado, fala mais um pouquinho das emoções. Falar o que a gente pensa pro final, pros próximos anos. E não falando só de questão de IPEX, falando assim, questão de mercado. Que esse que é um fator bem bacana. Falei bastante, pode falar aí, se vocês quiserem também. Não, eu acredito que, assim, a gente tem muito que crescer aqui, né, na nossa, principalmente Camboriú, né? Então, o nosso trabalho vai ser daqui para frente árduo e grande, apesar de que o nosso comercial tá bem enxuto, né, Enzo? Mas a gente tá dando sangue aqui para atender todo mundo. A vaga, não tem problema. Tá bom, tá bom, a gente dá conta, né, Enzo? Pessoal, temos uma vaga, alguém quer se candidatar, currículo manda aí depois. Mas é isso aí, o legal é que a gente criou uma sintonia e uma conexão legal e acaba se ajudando. E por ser novo, mas ainda aprendo muito com ele. E, né, e com o Eduardo também, com certeza. Mas eu falo assim, né? Antes de eu entrar na IPEX, eu vim aqui num dia de semana. Venho mais 2 pessoas, a gente vem até para uma apresentação. Daí quem estava na época era a Dani ainda, que era para fazer parte da gerente de relacionamento. Eu já conhecia a IPEX, já de ter passado na frente dos empreendimentos, né? Até ter mexido, mas não tinha vendido a IPEX. Era uma das coisas assim que não tinha vendido. Vendia outros produtos aqui dentro de Camboriú. E quando eu vim para cá, assim, que eu vi o diferencial, eu vi o que tinha. E isso que a gente estava lá em 2023 para 2024, né? Eu olhei e falei, nossa, tem uma coisinha diferente aqui. Uma coisinha diferente aqui. Sim. E daí é legal, porque eu fiz o primeiro treinamento, coloquei produto em pauta, não sei o quê, papá. Passou uns dias, apareceu a vaga de gerente. Falei, olha só, será que é o destino me chamando já para vir para cá já? E estamos aí, gente, já praticamente quase um ano já, mais de um ano, né? Um pouquinho mais de um ano já. Então é bem bacana também. Mas vamos lá, Enzo, a gente queria saber mais das suas histórias. Vamos lá. Histórias tristes, histórias engraçadas. Não, a gente quer saber das histórias felizes. Depende. É que o podcast, a gente gosta de saber das minhas histórias tristes também. Não, eu acho que hoje a sintonia da equipe
né? Eu tive uma possibilidade que eu passei por todas as equipes comerciais da Ipex, né? E eu pude acompanhar de perto cada uma. E eu falo que hoje cada uma me ajudou a evoluir em alguma coisa. Porque eu me considero meio que uma esponja, né? Eu vou lá, eu Sorte. sempre tô na apresentação de todo mundo. E eu vou absorvendo o que eu vejo de melhor de cada um, né? Foi uma coisa que me ajudou muito no meu processo de evolução na parte de apresentação, né? Acho que o período que eu mais evoluí aqui como profissional dentro da empresa, claro que a empresa em si me ajudou muito, mas foi quando eu deixei de ser alguém que atendia o WhatsApp e fazia apresentação de móvel e comecei a treinar as outras pessoas a vender o nosso produto. Porque daí eu comecei assim, é uma história muito legal, que eu acho que foi até uma mudança que a gente passou aqui, que foi quando a gente lançou o New York Loft, né? E eu lembro que na época tinha o Jordão, o Marco e a Karina, eles falaram assim: Enzo, a gente precisa colocar 400 pessoas no shopping. Eu falei, o quê? Como é? Né? Como é, amigo? 400 pessoas no shopping. Beleza, vamos. Eu lembro que eu falei pro Jordão, não sei se eu dou conta, mas eu vou tentar. Não vou te dizer que eu não vou tentar, né? E aí a gente abriu uma lista, assim, ó. Eu lembro que eram umas páginas. Assim, ó, agora tu vai ligar pra todo mundo e convidar pra fazer treinamento aqui. Eu bem assim, fechou. E não fazia ligação, né? Eu sempre fui muito travado na ligação e isso me ajudou a desenvolver isso aí. Era o quê? Fazer uns 3, 4 anos já. É 2022, né? 2022. Aí comecei a ligar. E aí o pessoal, produto de loft aqui em Camboriú, não sei o quê. Eu sei que eu tava fazendo, a gente criou uma rotina, que era de segunda a sexta. Eu fazia o meu primeiro treinamento às 9, o meu segundo às 11, o meu terceiro às 14 e o meu último às 16. Era 4 treinamentos por dia e a gente colocava em média 25 a 30 pessoas por treinamento. E aí no meu primeiro, eu cheguei em casa, eu decorei no espelho. Eu decorei a apresentação no espelho. Porque na época eu tinha que decorar a apresentação, né? Aí decorei a apresentação, cheguei, apresentei pra galera, daí tu passava o vídeo, botava um sonzinho antes dele chegar e tal. E aí o primeiro já veio uma galera muito experiente, já vi uns corretores que eu achava que não viriam na época. Não, e o pessoal que olha teu nome e fala, meu Deus, é um piá ainda. Não! Né? E aí assim, eu já tava nervoso na hora, um pouquinho nervoso na hora de apresentar. Aí eu lembro, chegou, até ele vai lembrar, o Otávio. Né, hoje já é parceirão aí, já fechamos bastante venda. Sim. Mas ele chegou, sentou assim na cadeira, olhou pra mim e falou, tá, quem que vai apresentar? Sou Joe. Eu falei, não, sou eu. Ele disse, mas tu é tão novo, quantos anos tem? Daí começou a fazer aquela entrevista padrão, né, que é normal. Hoje, eu acho que hoje se eu fosse numa apresentação de alguém, eu ia fazer a mesma entrevista que ele fez na época, né. E aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? E aí comecei a apresentar, tal. E aí no final foi uma coisa que falou assim, pô, tô no caminho certo. Que ele falou assim, cara, tu apresenta muito bem pra tua idade, né? E com as objeções que eu fui encontrando dentro das minhas apresentações, eu fui tirando as objeções que eu tinha com os clientes, né? Que é algo que eu vejo hoje, assim, quando a gente vai vender, quando a gente vai mostrar alguma coisa, todas as objeções que existem dentro de algum produto nosso ou que o cliente tem insegurança, eu já consigo romper muito rápido, porque eu já passei por elas, né? Então, coisas simples que as pessoas perguntaram pra mim e eu já tinha a resposta na ponta da língua, e hoje, assim, eu tenho meio um dicionário de conseguir fazer a conversão dessa venda. E o que eu não sabia, eu fui perguntando. Então, às vezes, o pessoal lembra, eu chegava, assim, depois de um treinamento, daí ia lá no computador, né? Porque eu nunca consegui usar papel, é tudo computador. Eu também não, eu não consigo entender minha letra depois. Era até horrorosa. Aí eu anotava todas as perguntas que eu tinha e mandava, né? Por isso que eles me cortaram os grupos. Que daí eu mandava lá no grupo, tive todas essas perguntas, me ajuda a responder. E aí eu ia estudando com base no que eu fui absorvendo ali. Isso aí me ajudou muito, assim. E quando concluiu o evento, eu acho que é uma das coisas assim, quando a gente chegou no último dia, fez a apresentação, concluiu, deu tudo certo, eu falei assim, agora eu vou respirar.
E aí a gente saiu do evento meio-dia, já começou a chegar corretor aqui na empresa. Eu lembro que eu trabalhei 14 dias, assim, das 7 da manhã às 23 da noite, sem voz, gripado. Mas foi muito legal. Foi uma coisa que me marcou, assim. É uma coisa que me marca bastante. Trazendo para esse lado aí, é um lado muito bacana, principalmente daí se a gente for falar de pessoas que estão iniciando no mercado, né? É a questão da escolha do produto que você vai trabalhar. A gente tem inúmeras construtoras, gente que vende A, B, C, D, tipo de produto, né? Mas o que é o mais legal? Que daí a gente vê até um dado aí sobre a tua fala ali anterior. É principalmente sobre o foco e o conhecimento que você coloca em cima do produto. Que isso, na hora do fechamento da venda junto com o teu cliente, é o que faz todo o resultado. Isso toda a diferença. Porque, na verdade, assim, quando você está no atendimento junto com o cliente, às vezes você tem uma oportunidade. Se Deus te ajudar, você tem duas. Mas, olha, você tem que ser muito bom para ter duas oportunidades junto com o cliente para apresentar o produto para ele. E nessa apresentação que você faz, né? Então, até por isso que hoje a gente procura, nós, do time mesmo, fazer a apresentação, né? Mas por quê? Porque a gente é um especialista do negócio. E isso foi uma das coisas que eu também entendi, principalmente quando eu saí de construtora, fui trabalhar em imobiliária, fui gestor, fui dono, sócio, junto com a minha esposa, né? De imobiliária. E é uma das coisas que eu falo assim... Você tem que entender o produto do começo ao fim. Porque é isso que o cliente quer. O cliente, às vezes, ele já entrou no YouTube, ele entrou no Instagram, ele já recebeu material disso, daquilo, entre outras coisas. Então, faz uma diferença bem grande. Você ser um corretor e ser um especialista. Eu não vou dizer que o corretor, não, eu só vou... vender X, Y, Z. Não, ele tem que vender o que está dentro da carteira dele, o que ele acha que é coerente vender, mas principalmente ele se tornar um especialista. Eu sempre falei, volta e meia, sempre estou conversando com o corretor, falo, cara, escolhe 5, não escolhe muitas. Isso. Escolhe pessoas assim que acho que você se enquadra e se torna uma referência sobre o que você está dizendo. E é isso que você se tornou, que é muito bacana. É algo que eu vejo, né? O pessoal às vezes chega e pergunta, pô, Enzo, por que tu vende tão bem o bairro? Porque eu vivi o bairro, eu vivo o bairro, né? Eu falo, hoje dentro da minha rotina eu vivo IPEX. Então, às vezes, eu acho que é uma das principais dificuldades que eu até vou ter num podcast que eu for ter que falar sobre mim. Porque eu vou usar IPEX. Sim. Porque é a minha rotina. Então, eu acompanhei todo o bairro, eu acompanhei tudo o que aconteceu. Tanto que hoje eu moro no bairro e moro no IPEX. Né? Então, tô quase chegando lá. Então, eu acho que assim, pra gente conseguir vender aquilo com segurança pro cliente, pra gente conseguir vender a ideia do que a gente tá vendendo é seguro, é bom, é rentável, a gente tem que consumir aquilo, né? E hoje eu acho que eu consigo vender a empresa e consigo vender os produtos porque é algo que eu consumo. Né? Mas eu tinha um gestor... Até tem que tentar falar já, Regi. Peraí. Eu tinha um gestor que ele passava assim, às vezes de manhã, e ele perguntava, quem conhece o produto X? Daí 4, 5 levantava a mão. Os outros 6, 7 não levantavam. Ele só, tudo bem, pessoal. Daí ele subia lá, chegava pro gerente, chegava pra mim. Por que teu corretor não conhece o produto? Por que ele não conhece o bairro? E isso serve muito para vocês também. Às vezes o próprio corretor de vocês, das imobiliárias de vocês, ele conhece a IPEX até mesmo através do folder, de foto, de vídeo, do shopping, mas ele não viveu dentro dos nossos empreendimentos, ele não foi lá. E isso é um diferencial muito grande que faz para a questão da venda. As pessoas têm que entender, a gente tem que estar vivendo ali dentro. Porque se não vive ali dentro... E hoje a gente leva várias pessoas. Tem gente que vende só... o A, em Balneário, que só trabalha com as construtoras mais renomeadas, que entra dentro do empreendimento da IPEX e fala, que diferente que vocês estão. Pois é, isso faz uma diferença. Isso aí.
Como eu sempre falo, né? Quem vende tudo não vende nada. E a gente tem muitas construtoras, muitos empreendimentos e o corretor acaba ficando desfocando, não foca em, né? É como o Eduardo falou, eu acredito que pegue 3 ali empreendimentos e estuda aquilo ali. Porque quando o cliente ele vem, ele já sabe. Sabe. Ele já estudou, ele já fez o dever de casa. Já passou na rua, às vezes, fez tudo já. E ele tá testando o corretor e ele testa a gente para, né? Ele vai ver, ele quer que a gente passe segurança do que a gente está vendendo para ele. Então, eu acredito que é isso. Então, o corretor que está bem treinado, que está bem ali afiado, ele vai concluir a venda, não tem erro. E hoje, se a gente for falar, vou trazer dados, né? Se a gente for falar só que dentro do bairro, hoje, se a gente for falar em questão de lançamento, a gente trabalha hoje com 7 oportunidades. Eu não estou falando só Ipex, estou falando outras construtoras. Não, isso é falando outras construtoras, outros empreendimentos, né? Nem falando fora Ipex, fora porque Ipex. Só nós estamos com a gente 5 fala em aí, 7, né? Então... E são produtos que alguns se compete, são produtos que alguns, às vezes, um superior, um inferior, cada um tem a sua particularidade, que essa é a grande verdade. Mas é isso que daí a gente vem, né, falando. Às vezes, ter o foco desse, o que é que eu gosto, o que é que eu me identifico. Lógico, o corretor não vai perder a venda. Se a gente for também corretor, não dá pra gente falar, vou perder uma venda, porque não. Mas tentar sempre entender, né, cada vez mais o contexto. Mas tem aquela questão, né, Eduardo? Tem muitas construtoras, mas enfim, é óbvio que eu vou vender o meu aqui, né? Mas eu acho que o corretor também tem que ter a responsabilidade de estudar a construtora. Sim. Porque, querendo ou não, é o nome dele também que está ali, né, para o cliente. E, enfim, essa construtora está há quanto tempo no mercado? Essa construtora é sólida? Tem tudo isso, né? Um dos bons, vamos dizer assim, indicadores, né? É ter produto entregue. Que hoje, quando o cliente entra, assim, ele já olha, fala, opa, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Que vender o futuro, todo mundo vende. Mas ter o presente, a realidade ali é bacana. Mas nosso assunto não é sobre a questão de falar. A gente sempre vai falar. Sempre vai falar. E aí, Enzo, conte uma história engraçada aí. Na verdade, eu vou... Uma situação que tu passou aí. Conta uma história engraçada pra nós. Não, história engraçada tem várias, né, que a gente já passou. Uma que te marcou, assim. Uma que me marcou, engraçada, vamos lá. Cara, eu acho que dentro da área imobiliária... Cara, eu acho que foi quando... deixa eu pensar Tem que pensar uma que não seja tão pesada, né? Não, pensa que eu vou contar uma minha, então, enquanto o Enzo vai... Tem que ver se a gente vai postar depois ou não. É porque tem que cuidar quando a gente fala engraçado no imobiliário. Vou contar uma minha, então. Tava eu em outra consultora, não foi aqui. Já faz um tempinho. Eu fui para dar um treinamento em uma imobiliária gigantesca e forte, com muitos corretores. Acho que tinha uns 40 corretores, assim, gavião. E eu me arrumei toda bonitinha, toda pomposa, tal, né? Fui preparar um café para eles e tal, naquele nervosismo. E era inverno. E quando eu chego na frente da imobiliária, que eu desço assim do carro, a sola do meu sapato caiu inteirinha, inteirinha. E eu já estava em cima do horário assim do treinamento. Deus, Senhor amado, o que eu faço agora? Eu não posso chegar descalço. Me bateu um desespero. Eu, não, calma, respira e pensa. Nossa, entrei dentro do carro descalço mesmo, dei meia volta, procurei a primeira loja de calçado que tinha. Cheguei descalço, a vendedora, meu Deus, eu toda arrumada. A vendedora não entendeu dela, mulher, mas o que aconteceu? Me vê um sapato aí, qualquer coisa que combine com a minha roupa, número 35, que eu tenho um compromisso agora urgente. Botei no pé e saí correndo, paguei e saí correndo.
Nossa, isso ali foi tenso. A gente passa, assim, por umas situações... Passa. Nossa, na hora que você começou a falar, que eu passei, já tentei lembrar as menos pesadas, as mais leves. Daí a hora que você começa a lembrar, você deu vontade de chorar já. Sim, verdade, mas é muita história. É muita história, mas é gostoso, né? Isso é... É que, na verdade, assim, daí a gente pode até filosofar em questão de vida, em questão de tudo, né? Que também não vem muito, né? Mas a vida, ela é o momento. Ela é o momento que a gente está hoje. Eu gosto muito de sempre, quando eu estou parado, assistir alguma coisa, né? E às vezes, esse para trás teve uma reflexão, né? Se você já foi em algum lugar que foi o teu extraordinário, que você já viveu um extraordinário naquele momento, não volte mais lá. Porque às vezes o extraordinário que você viveu lá já não é o mesmo momento que estava naquele exato momento que é o passado. Tente viver alguma outra coisa nova durante os próximos períodos da tua vida. Então é bem bacana, mas essas histórias da gente lembrar. E pode falar, Enzo, alguma coisa tua engraçada aí que a gente gosta. Tá, eu lembrei de algumas. Não precisa citar nomes, tá tudo certo. Tá bom, vamos lá. Cara, eu acho que dentro quando a gente tá dentro do mercado, né? E eu acho que o que eu mais sofri de engraçado foi por causa da minha idade, né? E aí uma vez eu fiz um meeting com um cliente, virou cliente nosso, né? Do Rio de Janeiro. E no meeting não dá pra ver, não dá pra comparar a minha voz, né? E aí, na época ele não quis abrir a câmera, eu também não abri, né? E comecei a falar. Comecei a apresentar e tal. Daí ele começou a me chamar de senhor, né? Começou, senhor Enzo, não sei o quê. Olha. Daí eu falei, ele nem sabe que eu tenho 20 anos, né? Aí no final a gente conversou ali com o corretor e tal. E aí ele falou assim, não, eu vou ir na construtora. Aí, na época, eu acho que a gente tava com a recepcionista, a gente tinha passado mal no dia, eu tava na recepção. O Enzo faz tudo naquela época. Eu tava na recepção. Aí ele chegou com o cliente, assim, ele chegou, daí me viu na recepção, daí ele olhou assim, não, eu quero falar com o senhor Enzo. Daí eu olhei assim, oi, não, sou eu, Enzo. Daí assim, não... Ele falou, tipo, ele olhou pra mim e falou, não é tu. Não é. Me nego. Não é tu. Era muito conhecimento na apresentação pra ser um menino de 20 anos. Daí ele veio assim, tu que é o Enzo? Ele veio assim, não, sou eu. Então tá bom, vou conversar contigo. Ele assim, cara, ó, não vou te falar, mas se eu tivesse te visto, eu não ia querer tua apresentação. Nossa. Mas é um preconceito que às vezes a gente vive em muitas ocasiões, né? A gente... É que daí a gente pode pegar vários fatores aí de questão de... Até mesmo a estética, né? Às vezes a gente não pode... Bom, eu tenho um caso que é bem bacana, que isso aconteceu lá em Joinville. Lá em 2016 ou 2017, a gente fazia contratação de corretores. A gente tinha uma demanda lá de perto de 1.200 apartamentos para vender. Era 7 gerentes, então a gente alugava espaço grande, teatro, geralmente na CIB lá. E a gente precisava sempre recrutar pessoas. Então a gente fazia, às vezes, essas rodadas de contratação 2 a 3 vezes na semana, e era puxado. E eu lembro que... Chegou uma época lá, a gente meio que separava por bairro, colocava assim. E no final sobrou um menino lá. Menino meio... Eu posso dizer assim, ele era meio tímido, eu acho que até hoje ainda um pouco. Hoje ele já é um pouco mais solto, né? Eu conheço ele até hoje ainda. E na hora ele ficou aquele assim, vai pra onde? Vai pra cá, vai pra lá, vai não sei o quê. E todo mundo olhou assim, olhando praticamente tipo assim, esse aqui não vai dar certo. E por conta assim de tipo, timidez, mais quietinho, mas esse aqui não vai entrar para corretagem. Ele foi para a loja, infelizmente não foi para mim, porque se tivesse ido eu estava bem feliz. E ele foi para uma outra loja na época lá que também era mais próxima da casa dele. E ele ficou uns 3 dias assim parado dentro do plantão, quietinho. Daí até a própria gerente olhou assim na época e falou: "Vixe, não vai dar certo esse menino. Não vai dar certo." E a gente sempre conversava, mas eram 7 gerentes. Isso aí acho que não vai dar. E no
terceiro, quarto dia começou. Ah, vim falar com o Joãozinho. Ah, vim falar com o Joãozinho. Ah, vim falar com o Joãozinho. E aquilo criou dentro do plantão de vendas, assim, um negócio que ele tinha uma ferramenta digital que ele já sabia mexer lá em 2016, né? 2016, que muitos não sabiam mexer. E ele mesmo assim, às vezes com a questão da, vamos dizer assim, quem via ele, pô, acabava fechando. Ah, gente, se eu começar a contar a história aqui, a gente tem história de muitas coisas, assim. E isso, às vezes, é questão, às vezes, da gente só olhar um lado, assim, olhar só um ponto. Só. Esse é um detalhe bem, bem legal, né? Que eu acho até a frase que existe, que o pessoal fala, quem não é visto não é lembrado. É. E quando a gente estava passando por um processo de início de mexer em redes sociais aqui na Ipex, né? Eu acho que toda empresa começa a focar em redes sociais. Eu comecei a gravar os vídeos. Né? Tá lá, gente, tá no lá. YouTube ainda. Né? Não precisa procurar esses vídeos, né? Não precisa, né? Mas é legal, são coisas que às vezes eu paro pra olhar. Eu paro pra olhar porque me marcam, né? Porque foi o meu começo, né? E na época travado, não falava e tal. Aí o pessoal falou assim, pô, não, nós precisamos... O pessoal em volta, né? O pessoal externo. Ah, não, acho que tem que mudar, botar outro garoto propaganda, Sim. outra pessoa pra fazer... Né? E hoje essas mesmas pessoas que na época falavam assim, não, esse aqui não vai, hoje são os corretores que mais vendem na minha carteira, né? Porque eu criei isso, né? E eu acho que é muito importante pra gente que trabalha na parte comercial mostrar o que a gente faz. É o que eu falo pra todo corretor que faz treinamento comigo. Ele tem que dizer que ele é corretor, né? É algo simples, assim, vou contar a história de ontem. Ontem eu fui, além da minha vida comercial, eu tenho a minha vida de esportista, né? Eu gosto de jogar basquete. Ontem todo treino de basquete eu comecei com o moletom da Ipex. Aí ontem eu cheguei no treino, daí tinha um cara que jogava comigo, daí falou, pô, tu trabalha na construtora e tal. Eu tô procurando um apartamento. Aí, ó. Aí a gente começou a conversar e tal. Ele tá querendo vir aí semana que vem. Né? Mas por quê? Porque eu tava só com o moletom. Toda a vida eu tava treinando com o moletom com a logo da consultora. Ele olhou e falou, não, agora eu posso conversar com o cara que ele deve ter alguma coisa com a consultora, porque eu não largo o moletom deles, né? É bem isso aí. E são coisas que, quando as pessoas sabem o que tu faz, é muito mais fácil elas chegarem, te abordarem e pesquisarem, enfim. Mas se a gente for falar hoje de relacionamento, né, pra parte de venda de um apartamento, a gente... Hoje se usa muito a questão da rede social. A rede social hoje é uma das grandes ferramentas, mas ao mesmo tempo que ela é uma grande ferramenta, ela também é uma grande vilã sobre o processo principalmente do início ali. Porque hoje o corretor ele entra, daí ele recebe o lead. Daí o lead ele vem numa jornada. Hoje uma jornada de compra, às vezes, de um lead, você fala muito em 12, 13, 14, 15 meses aí de compra, que é normal. E quando a gente vem hoje numa jornada que você acaba conhecendo as pessoas no olho a olho, num café, ou às vezes por N canais, né? Mas ele se torna mais humanizado, ele é muito mais fácil. Eu falo, né? A gente ia muito no mercado. Na época batia meta, não sei o quê, daí ganhava uns negócios da construtora, daí a gente comprava carne, comprava não sei o quê. Daí chegava assim no caixa do mercado, era muito engraçado. Chegava assim, pô, que legal... tua cliente fechou o apartamento lá com entrada de tanto e parcela de X. Daí a moça do mercado continuava passando, né? Pip! Pip! E o ouvido dela lá, desse tamanho, assim, né? E a gente lá, induzindo. Chegava no final ali, a caixa do mercado, aonde que é, moço? Aonde que é esse apartamento? Esse apartamento tal. Que legal. Vou conversar com meu marido e mandava a documentação e fechava o negócio. Muito bom. E isso a gente viu agora no reflexo do shopping. Sim. Quantos cafés que os corretores de vocês abordaram ali no shopping ali por conta de conversa? E foi fechado o negócio, gente. Não Sim. tem o que a gente falar que não foi fechado o negócio. Foi fechado o negócio, então é bem bacana. Mas para encerrar, vocês querem que eu conte uma história triste ou feliz? É engraçado ou triste? Eu tenho tudo, todas as histórias que você quiser que eu tenho para contar. Vou deixar para vocês escolher pra gente terminar o nosso podcast. Tem que ser feliz, né? Tem que ser feliz. Feliz, né? Feliz. A vida já é dura demais. Feliz.
Feliz pra começar o mês, pra bater as metas do mês já. Segundo semestre, bastante desafio, bastante coisa aí que vai vir aí. Isso aí. Hoje tem hambúrguer. Hoje a gente vai fazer aí um happy hour diferente com os corretores, então vai ser bem bacana. Gente, feliz. Feliz eu tenho várias, né? Tenho muitas histórias, assim. Vou pegar uma que foi bem do começo, assim, da minha jornada, né? Eu trabalhei como corretor ali bem no começo, acho que uns 6 ou 7 meses, até um pouquinho menos. Daí já me tornei gerente na época, né? E foi bem legal, assim, que é uma das coisas assim, que me marcou muito, né? Principalmente por todo o processo até chegar o final. Eu não acompanhei a entrega de chaves, porque eu já tinha mudado de cidade, mas foi um menino, ele chegou, eu lembro que era Curitiba, gente, um frio, chuva, daí o menino chegou lá, o nome dele também era Carlos Eduardo, se eu não me engano, daí ele chegou, ele sentou na mesa, daí a gente começou a conversar, não sei o quê. O que você faz da vida? Tô desempregado. Falei, meu Deus do céu, já começou a conversa ali, né? Falei, como, homem, que você quer comprar um apartamento estando desempregado? E a gente começou a fluir a conversa, começou a identificar, comecei a seguir ali todo o processo, né? E daí perguntei, tem namorada, tem mulher, tô para casar, e ele começou a contar toda a história. E a gente, dentro de todo o contexto ali, tinha algumas brechas, né, que ainda deixava ele comprar. Então fizeram entre eles e elas, e entre ele e ela ali, e eles compraram, assim. E quando chegou lá na época da chave, assim, eles mandaram foto, a gente comprou, não sei o quê, e gente, vou dizer, era uma renda baixa, era uma renda assim que você falava, cara, não vai comprar, vai dar errado, vai dar um distrato, depois eu vou me incomodar e não sei o quê. E aquele comprometimento deles, da gente fazer uma venda bem feita, assim, foi muito bacana. E daí teve um momento que foi muito bacana, assim, que eu falo que... Eu acho que é principalmente o reconhecimento que a gente ganha, assim, estando no mercado imobiliário, né? Era um domingo de manhã, eu lembro que ainda morava em Curitiba, não morava em Joinville e eu subi para Curitiba na época. Eu estava em casa, assim, acho que domingo de manhã, nem lembro o que eu ia fazer, eu lembro que eu tava ali, assim. E eu lembro que eu recebi uma ligação. Daí, oi, tudo bem? Você é o Eduardo? Eu falei, eu sou o Eduardo. Daí ele vem assim, então, aqui você falou com tal, também com o Carlos Eduardo, que é a esposa dele, agora não vou lembrar o nome. E eles me indicaram você, porque você dá um jeito para comprar o imóvel. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu fiquei muito feliz, gente, por conta da questão do reconhecimento, assim, sabe? Quando você vê um reconhecimento, daí se for falar, tem várias pessoas aí que eu poderia citar, que são pessoas que hoje estão no mercado aí de sucesso, que, poxa, a gente... Acho que às vezes a pessoa pode dizer que não estava acreditando nela no momento e a gente pegou pela mão e foi lá e tentou fazer o negócio, assim. E essa parte do mercado imobiliário, assim, é muito bacana, gente. Eu falo assim, acho que o maior reconhecimento, assim, é ver que tanto a entrega das chaves deu certo e quanto o próprio corretor, que às vezes está ali para fechar um negócio, precisava de uma ajuda e a gente está aqui para fazer. Acho que isso é a maior conquista que eu tenho hoje dentro do mercado. Para mim, hoje eu falo assim que eu acho... Não vou usar as palavras, mas eu acho do baralho. Eu acho do baralho. Mas é gostoso ter esse reconhecimento, é gostoso. No final, assim, da venda, o corretor chegar para ti e dizer, nossa, tu fez toda a diferença, obrigado, e sabe, é gostoso. É gostoso. Fechou, gente? Fechados. Vamos lá. A gente tem mais uma sexta-feira aí corrida, temos vários eventos hoje dentro da construção. Atendimentos, várias coisas. Vendas. Foi um podcast aí, principalmente agradecer vocês, tá? Pelo tempo, agradecer pelo meu tempo também, que todo mundo falou um pouquinho de cada. Mas é um podcast que é muito mais para as pessoas entenderem quem nós somos. A gente passa dentro da imobiliária, a gente atende o cliente, a gente está conversando, mas as pessoas entenderem quem somos, para onde vamos e o que queremos é muito mais legal e, vamos dizer assim, diferencial para os próximos anos. Obrigado, gente. Um ótimo final de semana. Obrigada. Se quiserem falar mais alguma coisinha, aproveita o espaço e bora!
Bora. É isso aí, vamos trabalhar, vamos vender. Bora. Até isso mais, aí. gente. Tchau, Até tchau. mais. Valeu. Abraço. Tchau. Quanto tempo